A paz do Senhor Jesus. Vamos ali para 1 Pedro 2:2. Vamos entender por que nós estamos aqui nessa terra, né? Por que nós fomos chamados? Qual é a nossa missão? O que é que nós devemos fazer na presença do Senhor? Qual é a nossa incumbência aqui, né? De estar aqui falando da palavra do Senhor. Então aqui 1 Pedro 2:2. Por isto fostes chamados. Por isso fostes chamados, né? Tem algum motivo que nós fomos chamados para estar aqui na frente. Não é de qualquer maneira, né? Se foi chamado é porque tem algum significado. Então vamos para João 14. Nós estamos falando do caminho de Jesus. Por isso fomos chamados por quem? Por Jesus, né? Que Jesus, como disse, ele é o caminho. Então ele nos chama pelo caminho. O caminho certo, né? Caminho é, fisicamente aqui, é para onde a gente vai, para o rio pescar, tem um caminho. Alguém passou ali na frente, né? Alguém deixou o caminho. E o nosso caminho é esse, aquele que Jesus deixou, as pisadas de Jesus. Então, né? Nós fomos chamados. João 14:6. João 14:6 diz bem assim: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Viu? Esse verbo aqui, como ele é invertido, trocado, passa sem nem perceber, né? Olha só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão a mim. Ora, ninguém vem ao Pai. Jesus, quando falou isso aqui, João estava lá, né? E João viu, ouviu. João comeu com ele, sentou na mesa com ele, passou as fases difíceis com ele também. João é o único que viu a trajetória de Jesus do início do seu ministério, não quando ele nasceu, né, que ele já foi para batizar no Jordão com 30 anos, e ali João o conheceu. E ficou junto com ele, colou nele, ó. Falou, vou colar nesse homem, porque esse homem é o Salvador. E foi, e ficou, andou por ele. Então ele viu, ouviu Jesus falar isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque a verdade é a que salva. Mentira não salva. Mentira faz coisas erradas, né? Isso não está no propósito de Deus. Não é para isso que nós fomos chamados. Como está aí 1 Pedro 2. Nós fomos chamados para conhecer o caminho, a verdade. Então, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Como? O Pai está no céu. E ele está na terra, está junto com João. Ele fala que ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque toda a autoridade já tinha sido dada para ele nos céus e na terra. Toda a autoridade de Deus estava com Jesus. Então, era um direito que ele tinha de fazer o bem, curar pessoas. Era um poder que ele tinha do Pai. Então ninguém vem ao Pai, porque a obra ali era do Pai, mas ele estava fazendo. É assim, vamos traduzir em português. Nós estamos na roça aqui. Tem uma pessoa que administra uma fazenda, o dono mora lá em São Paulo. Aqui na fazenda, ele decide. Ele dá ordem para o vaqueiro, para o cerqueiro, para o zelador do quintal, né? Os capatazes, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele dá ordem. Mas não é o dono. Então, para vir até o dono, tem que vir no responsável pelaquela obra. É isso que está escrito aqui. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vai receber o dinheiro que ele ganhou trabalhando na fazenda do administrador se o Pai não mandar o dinheiro. Entende?
Então, as bênçãos que Jesus fazia aqui era mandada pelo Pai. E para vir até o Pai, tinha que vir até Jesus. Não é simples? É como um administrador de fazenda. O dono pode estar em qualquer lugar. Aqui ele faz tudo às ordens. Mas o dono não está ali. O dono está em outro lugar. Para vir até o dono, tem que vir aonde ele está. Aonde o gerente, o administrador está. Por isso ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Simples, não é? É só ler a Bíblia, como eu disse. Pesquisa, leia. Né? Tem um versículo aqui que diz, examinai as Escrituras. Lá em Ageu tem outro que diz assim, pergunte ao sacerdote sobre a lei. É só ler. Uma coisa bastante recorrente nos dias de hoje é pegar um versículo e defender uma tese que você cria. Não faça isso porque você não consegue sustentar. Eu já tive prova disso. Né, de pessoas ler um versículo, tentar justificar que aquilo é aquilo, mas não se sustenta. Porque ele não está só ali. Para você sustentar um versículo que você leu, no mínimo, você vai ter que ler uns 2 ou 3 livros, para trás ou para frente, porque tem coisas que estão lá atrás, ou lá na frente. Nunca faça justificação na Bíblia com um versículo só. Tem pessoas que, eu conheço a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, conheço todo o versículo, conhece. Mas encaixam o assunto, resume, consegue provar o fato que ocorreu mostrando naquele versículo, lendo só ele? Não, você não consegue fazer isso. Não tenta porque você pode ser, vamos falar bem devagar, pode ser envergonhado. Não tenta fazer isso que você não vai conseguir. É preciso variar. Você tem várias informações que estão do início até o fim. Por isso está escrito que Deus é o único que escreve o fim desde o começo. No início da Bíblia tem o fim do mundo. No início, no primeiro capítulo da Bíblia está escrito o fim do mundo. Né? E é uma coisa muito recorrente e dá muita questão. Né? Ou é o lago de fogo. Né? Em Apocalipse tem vários lugares que falam sobre o lago de fogo. Né? É um lago, não é? Olha em Gênesis, eu não vou nem ler lá. Como era a criação desse planeta? O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Era um lago. E em Apocalipse também um lago. É o fim desde o começo aqui. Os dois. Ele era um lago e vai se transformar num lago de novo, só que de fogo. Entendeu? Então você não consegue provar uma coisa na Bíblia lendo só um versículo. Tá? Não faça isso. Isso vai cair na prova do Enem. Eu li João 14. Agora vamos para 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, 4. Segundo Coríntios 10, versículo 4. Segundo Coríntios 10, versículo 4. Irmão, eu estou falando de coisas aqui espirituais, né? Como olha aqui, por que nós fomos chamados? No João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas para nós andarmos nesse caminho, né, nós encontramos dificuldade. Nós temos dificuldade, e muitas. Quando se vai para a guerra, nesse tempo aqui, que eu estou falando da Bíblia aqui, quando se ia para a guerra, ele usava armas, né? E até hoje tem armas, só que a arma hoje a pessoa está sentada aqui e está guerreando lá do outro lado do oceano. Mas nós estamos falando desse tempo aqui.
Então eles usavam armas, espada, nesse tempo aqui era espada, era pedras, todo tipo de arma manual, arco, né? Funda é estilingue ou baladeira, tanto faz da região. Davi, no exército dele, tinha homens que cortavam um cabelo com a funda. Então era a arma de guerra. Mas aqui, nós estamos falando de coisas espirituais. Aqui no Novo Testamento, Jesus usava coisa física, mas mostrando fatos espirituais. Então aqui são armas espirituais. Para andarmos no caminho, que ele deixou aqui no João 14. Ó, eu sou o caminho. Caminho, para nós hoje, espiritual. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Fortaleza se refere direto a domínio maligno. Fortaleza, né? Traduzindo em português, é domínio maligno, né? É uma fortaleza. E as armas para entrar, para destruir essas fortalezas, são armas espirituais, né? Não são armas carnais, não são espadas que você pega e corta, não. No 5, aqui. Destruindo argumentos e todas as altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As armas espirituais destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, o que se levanta contra o conhecimento de Deus? São as obras malignas, né? São os imitadores, né? Como eu falei há dias atrás, são os imitadores, os falsos imitadores, os falsos que se diz conhecer Jesus, mas não anda como ele. As obras são más e o fim os espera. Levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. São enganadores que prendem a pessoa com argumentos, com palavras doces, palavras amáveis, mas são falsas. E a pessoa acaba sendo atraída por essas coisas boas que são ditas, né? Não foi para isso que nós fomos chamados, como ele no início aqui, ó. Para isto foste chamado, mas para as boas obras, e não para as obras para destruir o entendimento de Deus. Então, as más obras, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento e obediência a Cristo. Isso é muito grave. Isso está no meio de nós, né? Estamos no meio, estamos neste mundo, né? Nesse sistema, mas esse sistema não é o nosso, né? A nossa natureza, a nossa terra não é esta, não é esse mundo. Nós não somos aqui, estamos apenas passando um tempo. E o tempo que nós temos deve ser usado com boas obras, com a palavra de Deus, e não deixando que as fortalezas nos sucumbem, com palavras lisonjas, né? Palavras de agrado, mas por trás não é agrado, é perigoso. E isso faz perder a obediência em Cristo. Perde o conhecimento e a obediência em Cristo. Você acha que está obedecendo Cristo, mas está obedecendo outro Cristo. Porque os falsos cristos já existiam nesse tempo aqui. E hoje muito mais.
Efésios 6. Vamos para Efésios agora. Ainda falando das armas. As nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, nós temos essas armas. Nós temos o direito, temos o poder na nossa mão. Depende usá-los e não deixar ser usado. Efésios. Efésios 6, 12. Efésios 6, versículo 12. Por quê? Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra o principado e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Deste século. Qual século que está falando aqui? Deste. A Bíblia é o livro mais atual. Isso aqui está há 2000 anos, mas se você ler daqui a 100 anos, vai estar desse jeito aqui, ó. Os príncipes desse século. Porque os príncipes desse século são os príncipes malignos. São os príncipes das hostes maus, que estão na região celestiais. A nossa luta é contra isso. Com quais armas? Voltando lá em Coríntios 10:4, são poderosas em Deus. Nós temos as nossas armas que Deus nos dá para lutarmos contra os príncipes, potestades, principados das trevas. Quem é os principados das trevas? O maligno, aquele que nos rodeia, anda de redor. De redor, porque em redor está o Espírito Santo de Deus. 13, 12, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a nossa espada é a palavra de Deus. E o capacete do Espírito. Capacete vem referindo em cabeça. Cabeça, né? Vamos ver Apocalipse 13, 16. Tem alguma coisa sobre isso aqui. Apocalipse 13, 16. Tomai sobre vós o capacete da justiça. Então, olha qual a proteção que o capacete da justiça vai trazer para nós aqui, ó. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e na sua testa. Faz com que grandes e pequenos, não está distinguindo intelectualidade, não. Ou criança ou idoso. Não, é todos, grandes e pequenos, ricos e pobres. Então é a nação. Né? Colocar um sinal na mão direita ou na testa. E o capacete da justiça é a palavra de Deus que eu estou falando aqui. Se usar ela de verdade, é o capacete da justiça. Porque vai proteger de vir o sinal errado na testa. O que é esse sinal errado na testa? É uma marca? Ou na mão direita também é uma marca? Não, aqui é os pensamentos. O capacete da justiça, se você estiver com a palavra de Deus em você, se você andar como Jesus, fazer o que Jesus fez, você vai estar protegido para não ser marcado, porque a marca é a sua obra, é as suas atitudes. Essa é a marca. Lá, no julgamento, não vai ter maquininha para enfiar o cartãozinho, não. E nem passar aqui para ver o sinal. Quando chegar lá, você já está separado. Ou salvo. É as suas atitudes. Tanto da mão direita como na testa. A mão direita é obras.
as suas obras, a testa, a fronte, é o seu pensamento. Pensamento bom, pensamento em Jesus, pensamento na palavra de Deus. E não pensamento em droga, bebidas, prostituição, roubo. Essa é a marca que vai entrar na fronte, na testa da pessoa, no cérebro. Tá? Então, isso é muito interessante saber. Isso são as verdades que estão aqui na Bíblia e eu estou pronto para falar aonde quer que for. Sem medo e sem negociação. Aqui nós falamos de graça. 2 Coríntios 6, 7. Vamos voltar lá em Coríntios? 2 Coríntios 6, 7. 2 Coríntios 6, versículo 7. Então, o nosso capacete é a palavra de Deus. A nossa mão direita também é a palavra de Deus. É a obra de Deus. Né? Aí nós estamos protegidos. São as armas que Deus nos dá. 6:7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Ó, na palavra de Deus, tudo está na palavra de Deus. Se você obedecer à palavra de Deus e aprender a palavra de Deus de verdade, porque não é todo lugar que está mostrando a verdade. Né? Então você tem que procurar aonde aprender a verdade. Que a verdade está muito encoberta aqui na Bíblia. Na verdade, esse livro não é revelado a todos. Né? É para alguns. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Então você não precisa temer nenhum dos lados. Né? A palavra da verdade vai te proteger de todos os lados. Vai te guiar, vai te manter no rumo certo. João 17:17. Então as nossas armas é a palavra de Deus, a palavra da verdade. Não vai ser marcado na fronte, usando a palavra da verdade, e nem ser marcado na mão da direita, fazendo boas obras. João 17:17. João 17:17. Então, santificai na tua verdade, e a tua palavra é verdade. Santificai na tua palavra, e a tua palavra é verdade. Palavra de quem? Palavra de Jesus. Palavra de Deus. Santificai na verdade. E nós estamos numa oportunidade muito grande, né, que Deus nos dá as armas, nos dá o caminho, mostra o caminho e nos dá o tempo de santificar na palavra. Que tempo é esse? É o tempo que nós vivemos. O tempo que nós passamos a conhecer a obra de Deus. Passamos a conhecer a palavra de Deus. É o tempo de se santificar. Santificar é se separar do mal. Porque se ninguém falar a verdade, você vai ficar sempre sem saber a verdade. E não vai conseguir se separar. Vou ler mais um. Atos 26:18. Está bem perto aqui. Atos. Vamos ver mais um para finalizar. 26:18. Então, santificai na tua verdade. A verdade é a palavra de Deus. Para lhes abrir os olhos das trevas e converter-lhes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e a herança eterna entre os que são santificados pela fé
Em mim, em quem? Em Jesus. A palavra da verdade é para fazer o quê? Abrir os olhos e das trevas converter à luz. É para isso. É para isso que eu estou falando aqui. Mostrando a palavra da verdade. Para converter alguém e levar para a luz. Essa é a verdade. Converter à luz. E do poder de Satanás a Deus. Porque quando você converte a Deus, você ouve a palavra da verdade, você vai perder aquele poder que o inimigo tem sobre você. E não vai ser marcado. 1 João 4,4, para encerrar. Então você já viu, já aceitou Jesus, conhece as palavras dele, está andando com ele. E o João escreveu aqui na primeira carta, capítulo 4, versículo 4. Então, ó, se você já andou na luz, conhece o caminho, andou como Jesus andou, olha só o resultado. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós. Se você andou no caminho de Jesus, fez as coisas que Jesus fez, acreditou na palavra dele, maior é o que está em vós. Quem? Jesus. Jesus é o seu Salvador.